Acabamos de ouvir no Evangelho mais um episódio daqueles em que os fariseus tentam armadilhas para Jesus. Querem pegar Jesus em alguma contradição, ou querem, enfim, ter algum motivo para acusá-lo, e usam para isso, interessante, a própria lei. Qual é o mandamento mais importante da lei? De todos os mandamentos que Moisés escreveu no Antigo Testamento, qual é o mais importante? E se Nosso Senhor dissesse que era um, eles logo iam questionar, mas esse também não é mais importante? Aquele também não é mais importante? A sua pergunta trazia uma malícia para ter motivo de acusar Jesus, ter motivo de fazer com que Jesus se tornasse desacreditado. É que os pensamentos deles eram conhecidos por Jesus. Jesus sentiu o mau cheiro dos pensamentos dele. Vocês já ouviram falar, meus irmãos e irmãs, em pensamentos que fedem? Tem gente que tem pensamentos que fedem. Jesus pôde verdadeiramente sentir o mau cheiro que vinha das suas mentes perturbadas, contaminadas com a vaidade, com o ódio, com a inveja, com o ciúme, com o desamor. Será que eles pensaram que Nosso Senhor ia escolher algum dos mandamentos do Antigo Testamento? No Antigo Testamento existem 613 mandamentos. Já não estou falando, claro, dos 10 mandamentos, é que nós somos obrigados, todos nós, porque foram dados pelo próprio Deus. Mas 613 mandamentos que os rabinos escreveram, os compiladores da Torá escreveram para proteger os 10 mandamentos, e era tanto mandamento, que já não se lembravam mais dos 10 mandamentos, esses sim, dados por Deus. Eram cercados por dezenas, centenas de outros mandamentos. 613 mandamentos. Qual deles, mestre? Perguntaram os fariseus. É o mais importante. Qual dos 613? E Jesus fez uma síntese maravilhosa. Eu me lembro quando estudava no seminário, um professor disse, citando um escritor alemão, disse para nós: o poder de síntese é aquele que mais revela a agudeza da inteligência e da sabedoria. O homem inteligente e sábio é capaz de um poder de síntese imenso. Essa frase foi dita por um escritor alemão chamado Goethe. Foi Goethe quem disse. E Jesus demonstrou não apenas a sua sabedoria maior como Deus, mas a sua sabedoria humana, aguda, plena, completa, a sua inteligência maravilhosa. Jesus disse: quer saber qual é o mandamento mais importante? O mais importante é esse. É esse que vocês rezam 3 vezes ao dia. Porque os judeus, até hoje, rezam 3 vezes por dia uma oração chamada o Shema Israel. Jesus rezou essa oração desde pequeno. Jesus aprendeu essa oração com a sua mãe, Maria Santíssima. Ele, Nossa Senhora e São José, como pessoas piedosas, rezavam 3 vezes ao dia o Shema Israel. E até hoje, todo judeu reza o Shema Israel. Shema Israel quer dizer: escuta, Israel, ouve, Israel. E é assim que começa essa oração, que diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único e não existe outro. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Tu ensinarás essas palavras aos teus filhos. Tu escreverás essas palavras como um aviso diante das portas das tuas casas. Tu escreverás essas palavras como uma trave diante dos teus olhos. Tu escreverás essas palavras e amarrarás nos teus braços, para que não te esqueças que Ele, o nosso Deus, é único e não há outro além dele.
E porque Ele é único, amarás de todo o coração o Senhor teu Deus, com todas as forças, com todo o entendimento. Jesus respondeu-lhes e eles se calaram. E o segundo, disse Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Quem cumpre esses, cumpre os 613. Cumpre os 10 mandamentos do Decálogo. E cumpre tudo aquilo que Deus quer para nós. Santo Agostinho, também comentando sobre esses mandamentos tão importantes, dizia: quem tem o verdadeiro amor pode fazer o que quiser. Se você ama verdadeiramente, nem é preciso conhecer os mandamentos, porque quem ama não peca. Todo pecado é, no fundo, um desamor. É um desamor. Dar a cada um aquilo que é seu. Com certeza, se aqui entre nós devem existir alguns advogados, o direito romano já definia tão bem a virtude da justiça. Aliás, a definição mais correta de justiça é a do direito romano, que a igreja depois também aceitou como válida. Ela diz: Justitia constans et perpetua voluntas tribuendi cuique sum. Justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. O justo é aquele que dá a cada um o que é seu, que reparte com verdade. Injusto é quando negamos a alguém aquilo que ela tem direito. Aí cometemos uma injustiça. E é por isso que quem ama a Deus jamais vai ser injusto para com Deus, nem com o próximo. Quem ama saberá sempre dar a Deus aquilo que é de Deus. Porque se nós não damos a Deus o que é dele, e nem ao próximo o que é dele, então pecamos. Estamos cometendo uma injustiça. Não é à toa que na língua do Novo Testamento, a mesma palavra usada para pecado também é usada para injustiça. A palavra usada para pecado, em grego, no grego koiné, onde foi escrito o Evangelho, é a palavra hamartia. Hamartia quer dizer injustiça, pecado. O pecado é injusto porque é um ato de injustiça e de desamor para com Deus ou para com os irmãos. Por isso, Santo Agostinho dizia: ama verdadeiramente, ama e nunca você pecará. Quem ama sabe dar a Deus o que é de Deus e ao próximo o que é o do próximo. Quem ama dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, irmãos? O que é de Deus? A nossa fé, a nossa caridade e esperança. É de Deus o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso respeito, a nossa obediência, o nosso culto, as nossas preces. Isso é de Deus. E quem o ama verdadeiramente dá tudo isso a Ele com a maior alegria. E o faz não constrangido, nem obrigado, mas o faz com verdadeira alegria, porque ama. Quem ama o próximo jamais pecará contra o próximo, porque quem ama não prejudica, quem ama não rouba, não mata, quem ama não trai com adultério, quem ama verdadeiramente não mente para o próximo, não calunia o próximo, não fala mal do próximo, não divulga os defeitos e as fraquezas do próximo. Quem ama não inveja, não cobiça. Quem ama não é ciumento, porque Paulo diz no capítulo 13 da Epístola aos Coríntios: a caridade não é ciumenta. Quem ama não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Ama, diz o grande bispo de Hipona, Agostinho, ama e faça o que você quiser. Ame e faz o que quiser, mas ama verdadeiramente.
não mentirosamente. E é isso que Jesus hoje também, no Evangelho, respondendo àqueles pensamentos mal cheirosos dos fariseus, mas ele também traz uma lição para nós, que nenhum de nós será verdadeiramente justo e fiel a Deus, para com Deus, se não viver o amor verdadeiro a Deus e aos irmãos. Mas de onde vem esse amor, meus irmãos? Como é possível que nós, criaturas humanas, tão falhas... É o diabo atrapalhando a pregação da palavra. Como é possível que uma pessoas falhas como nós, não é verdade? Que temos tantas fraquezas, que temos tantos defeitos. Como é possível que nós consigamos amar dessa maneira, como Jesus espera de nós? Como é possível isso? Ah, meus irmãos, claro que é possível. Porque esse amor com que nós amamos a Deus, e esse amor com que nós amamos ao próximo, esse amor, meus amados, não vem de nós, é um dom espiritual, é um dom do Espírito Santo. Eu vos falava no dia de Pentecostes essa frase, que vou lembrar agora a vocês. Talvez alguns se lembrem. Nós somos tão pobres, mas tão pobres, que até o amor a Deus que nós temos, foi Ele quem nos deu. Foi o Espírito Santo que acendeu em nós o dom da caridade. Nós somos tão pobres que a fé para crer em Deus, foi Ele que acendeu em nós, porque a fé também foi um dom infuso pelo Espírito Santo em nossa vida, no dia do nosso batismo. Nós somos tão pobres que perderíamos a esperança se Ele não nos tivesse dado, através do seu Espírito Santo, o dom teologal da esperança. E é por isso que nós hoje, quando o Senhor nos manda amar no Evangelho, também a igreja no mundo inteiro está pedindo ao Senhor que acenda em nós esses dons, que nos fazem crer, esperar e amar como Deus espera de cada um de nós. Podia pegar um missal, a oração da coleta, meu querido? Pode pegar o microfone daí. Podia ler para nós aí a oração de hoje. Vocês se lembram do que nós pedimos a Deus na primeira oração da missa? Estão lembrados? Pode ler. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Nós somos tão pobres que jamais vamos conseguir amar se Deus mesmo não vier em nosso socorro. É por isso que a igreja inteira, no mundo inteiro, desde o Papa Francisco até o último padre lá de uma ilha perdida no Oceano Pacífico, fizemos essa oração. Deus eterno, Deus todo-poderoso, aumenta nossa fé, nossa esperança, nossa caridade, para que a gente consiga amar o que o Senhor nos manda, amar seus mandamentos, e assim obter as suas promessas. Sim, meus irmãos, sem aquela fé que é assim. Prezado diácono Rogério, ministros, seminaristas, acabamos de ouvir no Evangelho mais um episódio daqueles em que os fariseus tentam armadilhas para Jesus. Querem pegar Jesus em alguma contradição, ou querem, enfim, ter algum motivo para acusá-lo, e usam para isso, interessante, a própria lei. Qual é o mandamento mais importante da lei? De todos os mandamentos que Moisés escreveu no Antigo Testamento, qual é o mais importante? E se Nosso Senhor dissesse que era um, eles logo iam questionar, mas esse também não é mais importante? Aquele também não é mais importante? A sua pergunta trazia uma malícia para ter motivo de acusar Jesus, ter motivo de fazer com que Jesus se tornasse desacreditado. É que os pensamentos deles eram conhecidos por Jesus. Jesus sentiu o mau cheiro dos pensamentos dele. Vocês já ouviram falar, meus irmãos e irmãs, em pensamentos que fedem? Tem gente que tem pensamentos que fedem. Jesus pôde verdadeiramente sentir o mau cheiro
que vinha das suas mentes perturbadas, contaminadas com a vaidade, com o ódio, com a inveja, com o ciúme, com o desamor. Será que eles pensaram que Nosso Senhor ia escolher algum dos mandamentos do Antigo Testamento? No Antigo Testamento existem 613 mandamentos. Já não estou falando, claro, dos 10 mandamentos a que nós somos obrigados todos nós, porque foram dados pelo próprio Deus. Mas 613 mandamentos que os rabinos escreveram, os compiladores da Torá escreveram para proteger os 10 mandamentos, e era tanto mandamento, que já não se lembravam mais dos 10 mandamentos, esses sim, dados por Deus. Eram cercados por dezenas, centenas de outros mandamentos. 613 mandamentos. Qual deles, mestre? Perguntaram os fariseus. É o mais importante. Qual dos 613? E Jesus fez uma síntese maravilhosa. Eu me lembro quando estudava no seminário, um professor disse, citando um escritor alemão, disse para nós: o poder de síntese é aquele que mais revela a agudeza da inteligência e da sabedoria. O homem inteligente e sábio é capaz de um poder de síntese imenso. Essa frase foi dita por um escritor alemão chamado Goethe. Foi Goethe quem disse. E Jesus demonstrou não apenas a sua sabedoria maior como Deus, mas a sua sabedoria humana, aguda, plena, completa, a sua inteligência maravilhosa. Jesus disse: quer saber qual é o mandamento mais importante? O mais importante é esse. É esse que vocês rezam 3 vezes ao dia. Porque os judeus, até hoje, rezam 3 vezes por dia uma oração chamada o Shema Israel. Jesus rezou essa oração desde pequeno. Jesus aprendeu essa oração com a sua mãe, Maria Santíssima. Ele, Nossa Senhora e São José, como pessoas piedosas, rezavam 3 vezes ao dia o Shema Israel. E até hoje, todo judeu reza o Shema Israel. Shema Israel quer dizer: escuta, Israel, ouve, Israel. E é assim que começa essa oração, que diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único e não existe outro. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Tu ensinarás essas palavras aos teus filhos. Tu escreverás essas palavras como um aviso diante das portas das tuas casas. Tu escreverás essas palavras como uma trave diante dos teus olhos. Tu escreverás essas palavras e amarrarás nos teus braços, para que não te esqueças que Ele, o nosso Deus, é único e não há outro além dele. E porque Ele é único, amarás de todo o coração o Senhor teu Deus, com todas as forças, com todo o entendimento. Jesus respondeu-lhes e eles se calaram. E o segundo, disse Jesus, é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Quem cumpre esses, cumpre os 613. Cumpre os 10 mandamentos do Decálogo. E cumpre tudo aquilo que Deus quer para nós. Santo Agostinho, também comentando sobre esses mandamentos tão importantes, dizia: quem tem o verdadeiro amor pode fazer o que quiser. Se você ama verdadeiramente,
nem é preciso conhecer os mandamentos, porque quem ama não peca. Todo pecado é, no fundo, um desamor. É um desamor. Com certeza, se aqui entre nós devem existir alguns advogados, o direito romano já definia tão bem a virtude da justiça. Aliás, a definição mais correta de justiça é a do direito romano, que a igreja depois também aceitou como válida. Ela diz: Justitia constans et perpetua voluntas tribuendi cuique sum. Justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. O justo é aquele que dá a cada um o que é seu, que reparte com verdade. Injusto é quando negamos a alguém aquilo que ela tem direito. Aí cometemos uma injustiça. E é por isso que quem ama a Deus jamais vai ser injusto para com Deus, nem com o próximo. Quem ama saberá sempre dar a Deus aquilo que é de Deus. Porque se nós não damos a Deus o que é dele, e nem ao próximo o que é dele, então pecamos. Estamos cometendo uma injustiça. Não é à toa que na língua do Novo Testamento, a mesma palavra usada para pecado também é usada para injustiça. A palavra usada para pecado, em grego, no grego koiné, onde foi escrito o Evangelho, é a palavra hamartia. Hamartia quer dizer injustiça, pecado. O pecado é injusto porque é um ato de injustiça e de desamor para com Deus ou para com os irmãos. Por isso, Santo Agostinho dizia: ama verdadeiramente, ama e nunca você pecará. Quem ama sabe dar a Deus o que é de Deus e ao próximo o que é o do próximo. Quem ama dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, irmãos? O que é de Deus? A nossa fé, a nossa caridade e esperança. É de Deus o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso respeito, a nossa obediência, o nosso culto, as nossas preces. Isso é de Deus. E quem o ama verdadeiramente dá tudo isso a Ele com a maior alegria. E o faz não constrangido, nem obrigado, mas o faz com verdadeira alegria, porque ama. Quem ama o próximo jamais pecará contra o próximo. Porque quem ama não prejudica. Quem ama não rouba, não mata. Quem ama não trai com adultério. Quem ama verdadeiramente não mente para o próximo, não calunia o próximo, não fala mal do próximo, não divulga os defeitos e as fraquezas do próximo. Quem ama não inveja, não cobiça. Quem ama não é ciumento, porque Paulo diz no capítulo 13 da Epístola aos Coríntios: a caridade não é ciumenta. Quem ama não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Ama, diz o grande bispo de Hipona, Agostinho, ama e faça o que você quiser. Ame e faz o que quiser, mas ama verdadeiramente, não mentirosamente. E é isso que Jesus hoje também, no Evangelho, respondendo àqueles pensamentos mal cheirosos dos fariseus, mas ele também traz uma lição para nós: que nenhum de nós será verdadeiramente justo e fiel a Deus, para com Deus, se não viver o amor verdadeiro a Deus e aos irmãos. Mas de onde vem esse amor, meus irmãos? Como é possível que nós, criaturas humanas, tão falhas... É o diabo atrapalhando a pregação da palavra. Como é possível que uma pessoas falhas como nós, não é verdade? Que temos tantas fraquezas, que temos tantos defeitos. Como é possível que nós consigamos amar dessa maneira, como Jesus espera de nós? Como é possível isso? Ah, meus irmãos, claro que é possível.
Porque esse amor com que nós amamos a Deus, e esse amor com que nós amamos ao próximo, esse amor, meus amados, não vem de nós, é um dom espiritual, é um dom do Espírito Santo. Eu vos falava no dia de Pentecostes essa frase, que vou lembrar agora a vocês. Talvez alguns se lembrem. Nós somos tão pobres, mas tão pobres, que até o amor a Deus que nós temos, foi Ele quem nos deu. Foi o Espírito Santo que acendeu em nós o dom da caridade. Nós somos tão pobres que a fé para crer em Deus, foi Ele que acendeu em nós, porque a fé também foi um dom infuso pelo Espírito Santo em nossa vida, no dia do nosso batismo. Nós somos tão pobres que perderíamos a esperança se Ele não nos tivesse dado, através do seu Espírito Santo, o dom teologal da esperança. E é por isso que nós hoje, quando o Senhor nos manda amar no Evangelho, também a igreja no mundo inteiro está pedindo ao Senhor que acenda em nós esses dons, que nos fazem crer, esperar e amar como Deus espera de cada um de nós. Podia pegar um missal, a oração da coleta, meu querido? Pode pegar o microfone daí. Podia ler para nós aí a oração de hoje. Vocês se lembram do que nós pedimos a Deus na primeira oração da missa? Estão lembrados? Pode ler. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Nós somos tão pobres que jamais vamos conseguir amar se Deus mesmo não vier em nosso socorro. É por isso que a igreja inteira, no mundo inteiro, desde o Papa Francisco até o último padre lá de uma ilha perdida no Oceano Pacífico, fizemos essa oração. Deus eterno, Deus todo-poderoso, aumenta nossa fé, nossa esperança, nossa caridade, para que a gente consiga amar o que o Senhor nos manda, amar seus mandamentos, e assim obter as suas promessas. Sim, meus irmãos, sem aquela fé que é acesa em nosso peito por uma operação do Espírito, sem a esperança que nos faz ser fortes no mundo onde parece que a injustiça e o desamor sempre vencem, nós perderemos a esperança. Mas nós não perdemos a esperança. Hoje, quando tantos brasileiros foram para as urnas, tantos foram desanimados, não é verdade? Tantos foram sem acreditar mais. O que eu vou fazer? Eu vou votar em quem? No sujo ou no mal lavado? Qual dos dois? Quantos, né? Milhões de brasileiros, né? Dá o seu voto com... Essa não foi uma eleição normal. Essa foi uma eleição em que a gente tem que escolher o menos pior. Assim chegou, a esse ponto chegou, né, a sociedade brasileira. E muitos perdem a esperança. Muitos perdem. Não acreditam mais. Mas nós não podemos perder a esperança. Eu creio, porque o Espírito Santo me dá essa certeza. Eu creio na vitória bem sobre o mal. Eu creio na vitória final do bem sobre o mal. Eu creio na vitória final da verdade sobre a mentira. Eu creio no triunfo da justiça e do amor. Porque é horrível viver sem esperança. E essa esperança é um dom espiritual que Deus nos dá. Vivemos num mundo em que parece que o desamor dominou tudo. Mas eu creio no amor, porque Deus é amor. Eu creio na vitória final do amor sobre o ódio. Nesse mundo em que os falsos profetas em cada esquina, pregam a felicidade e a paz sem Deus, como se isso fosse possível. Querendo enganar as pessoas de que a paz é possível sem religião, a paz é possível sem fé, a paz é possível sem o Evangelho. Eu creio na vitória final da nossa fé, no triunfo da verdade.
na gloriosa manifestação de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu creio e eu sei em quem eu coloquei a esperança. Eu coloquei a esperança no Filho ressuscitado de Deus Pai, no doador do Espírito Santo, naquele que venceu a morte, no leão da tribo de Judá, no bom pastor. É nele que eu pus, pela fé, minha esperança e me alimento do seu amor. Isso pelo poder de Deus e pela graça do Espírito. Sim, meus amados irmãos e irmãs, nós somos capazes. O primeiro capítulo do Catecismo da Igreja Católica diz para nós exatamente isso. Nossos seminaristas com certeza já meditaram tantas vezes. O homem é capaz de Deus. O ser humano é capaz de Deus. Nós somos capazes dele, de ouvi-lo, de aceitá-lo, de viver nele, de crer nele. E como somos tão pobres, ele nos dá seus dons. Nos dá a fé, sem a qual nenhum de vocês estaria aqui. Nenhum. Estariam todos em casa, esperando o resultado da eleição. Ou estariam no futebol, ou estariam na rua. Sem a fé, nenhum de vocês estaria aqui. E nenhum de vocês teria fé se isso não fosse dado por Deus. Sim, meus irmãos, o Senhor nos manda amar. Mas Ele nos dá a capacidade de amar. Ele nos dá esse dom. Nós não estamos sozinhos. Nós somos capazes de amar ao Senhor em nossos irmãos e irmãs. Esse amar ao Senhor em nossos irmãos e irmãs chama-se caridade. Caridade é isso. E caridade só é possível aos cristãos. O ateu jamais fará caridade. Sabem por quê? O ateu, ou o inimigo de Jesus, pode ver um homem com fome e pode dar a ele um prato de comida. Mas isso eu pergunto a vocês, isso será caridade? Não. Será filantropia. É muito diferente. Caridade de filantropia. Existem muitos que nem acreditam em Deus e que militam sobre esses terríveis partidos de esquerda, que fazem muita caridade. Existem muitos, ajudam muitos pobres. Desculpe, fazem caridade não, ajudam os pobres. Filantropia. Quem não tem fé não faz caridade, porque caridade é amar a Cristo no outro. Um cristão, quando dá esmola, ele não está dando esmola para o pobre. Ele faz aquilo por amor de Cristo. Isso é caridade. Porque eu vejo Cristo no pobre. E não posso aceitar que Cristo sofra fome no pobre, sede no pobre, sem que eu faça nada. Caridade só cristão faz. Quem não é cristão não faz caridade. Faz filantropia, muito bom. Pode fazer coisas muito boas que nós devemos aplaudir, devemos animar, né? Porque está ajudando os outros. Mas caridade só o cristão faz. É ver Deus no outro. Isso é caridade. E a caridade me faz amar tudo e todos. A caridade me faz amar até meu próprio inimigo. Porque eu não amo meu inimigo porque ele é meu inimigo. Isso é maluquice. Se alguém é capaz de amar o inimigo porque a fulano é meu inimigo, agora que eu vou amá-lo mesmo. Ninguém é maluco para amar isso. Mas você o ama por amor de Cristo. Não, ele é meu inimigo sim, me fez muito mal. Mas eu vou querer bem a ele, não por ele mesmo, mas por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Cristo é digno do meu amor. Caridade é amar Cristo no outro. Amar Cristo em quem prejudica, em quem te amaldiçoa e você abençoa. Isso é caridade. Isso só os cristãos são capazes. E só são capazes
pelo poder do Espírito Santo. Deus sabe que nós só conseguimos isso com a ajuda dele, só. Então, meus irmãos, o que vamos fazer? Olhando para a nossa vida diante do mandamento que hoje o Senhor nos dá, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, vamos nos interrogar, o meu amor a Deus é um amor de todo o coração? Ou ele é apenas um pedaço do meu coração? Ele é um compartimento do meu coração. Aqui tem Deus, aqui tem minha mãe, meu irmão, meu pai, minha mulher, meu filho, e aquele quadradinho lá do fim, ali é Deus. Não. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Alguém me disse um dia, padre, eu não consigo amar a Deus mais do que meu filho. Me disse uma senhora, tadinha, uma mãe. Eu não consigo amar a Deus mais do que meu filho. Eu amo meu filho mais do que tudo, do que a mim mesmo, do que Deus, do que o mundo, do que qualquer outra coisa. Não consigo amar a Deus mais do que eu amo meu filho. Aí eu disse para ela, minha senhora, coitado do seu filho, eu estou morrendo de pena do seu filho. E ela disse, mas por que, padre? Porque se você não amar a Deus primeiro, você deve amar muito mal o seu filho. Deve amar muito pouco. Porque quando nós amamos a Deus primeiro, nós amamos muito mais aqueles que amamos. Deus não rouba o amor de filho, de pai, de mãe, de esposa. Deus aumenta o amor, aumenta. Não é verdade, irmãos e irmãs? Quando andávamos longe de Deus, amávamos mal nossas esposas, amávamos mal nossos maridos, amávamos mal nossos filhos e netos, amávamos mal nossos irmãos e nossos pais. Nós nem sabíamos amar. Mas agora que amamos a Deus, e a Deus em primeiro lugar, aprendi a amar minha esposa, aprendi a amar meu esposo, meus filhos, meus pais, meus irmãos. Coitado de quem não ama primeiro a Deus, ama mal, ama muito mal, nem sabe amar. O amor de Deus não rouba nada, não tira nada. O amor de Deus aumenta muito o amor dos outros, muito, muito. E é isso que Ele nos pede hoje. Amem, amem com todo o coração, amem com toda a alma, amem com toda a força, amem seu próximo, e assim cumprireis a lei. Nós devemos orar, levantar os nossos olhos para o céu e dizer ao Senhor, Senhor, aumentai a fé, aumentai a fé, aumentai a esperança, aumentai a caridade, para que nós possamos amar essas palavras e praticá-las em nossa vida. Que nós possamos compreender de uma vez por todas que o verdadeiro amor não é apenas um sentimento moloide, não é sentimentalismo. O verdadeiro amor é ação, é agir. Não é sentimentalismo, não, é a fazer, agir. Aumentai a fé, para que eu acredite mais na tua palavra. Aumentai a esperança, para que eu espere mais no teu poder e na tua graça. Aumentai a caridade, para que eu seja capaz de te amar acima de tudo, e por amor de ti, Senhor, eu seja capaz de amar os meus irmãos e irmãs. E assim cumprirei a lei do Evangelho. Assim poderei dizer que eu sou verdadeiramente um dos teus discípulos, porque sem amor não há discípulo de Cristo. Sem perfeição na caridade, o cristianismo ainda nem começou em nossa vida. Sem a certeza de que nós temos a verdade pelo amor, ainda estamos na escuridão. E sem a esperança, esse mundo não passa de um vale de escuridão, sem saídas para a luz. Mas a tua palavra hoje me diz que há uma saída para a luz. É o caminho do amor. Que eu trilhe, Senhor, no caminho do amor, e nesse caminho possa consumir a minha vida, até que um dia a minha vida e a tua sejam uma só realidade no oceano infinito de caridade que é o reino do céu. Assim seja. Creio em Deus.
acende, que é acesa em nosso peito por uma operação do Espírito. Sem a esperança que nos faz ser fortes num mundo onde parece que a injustiça e o desamor sempre vencem. Nós perderemos a esperança. Mas nós não perdemos a esperança. Hoje, quando tantos brasileiros foram para as urnas, tantos foram desanimados, não é verdade? Tantos foram sem acreditar mais. O que eu vou fazer? Eu vou votar em quem? No sujo ou no mal lavado? Qual dos dois? Quantos, né? Milhões de brasileiros, né? Dá o seu voto com... Essa não foi uma eleição normal. Essa foi uma eleição em que a gente tem que escolher o menos pior. Assim chegou, a esse ponto chegou, né, a sociedade brasileira. E muitos perdem a esperança. Muitos perdem. Não acreditam mais. Mas nós não podemos perder a esperança. Eu creio, porque o Espírito Santo me dá essa certeza. Eu creio na vitória bem sobre o mal. Eu creio na vitória final do bem sobre o mal. Eu creio na vitória final da verdade sobre a mentira. Eu creio no triunfo da justiça e do amor. Porque é horrível viver sem esperança. E essa esperança é um dom espiritual que Deus nos dá. Vivemos num mundo em que parece que o desamor dominou tudo. Mas eu creio no amor. Porque Deus é amor. Eu creio na vitória final do amor sobre o ódio. Nesse mundo em que os falsos profetas em cada esquina, pregam a felicidade e a paz sem Deus, como se isso fosse possível, querendo enganar as pessoas de que a paz é possível sem religião, a paz é possível sem fé, a paz é possível sem o Evangelho. Eu creio na vitória final da nossa fé, no triunfo da verdade, na gloriosa manifestação de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu creio e eu sei em quem eu coloquei a esperança. Eu coloquei a esperança no Filho ressuscitado de Deus Pai, no doador do Espírito Santo, naquele que venceu a morte, no leão da tribo de Judá, no bom pastor. É nele que eu pus, pela fé, minha esperança e me alimento do seu amor. Isso pelo poder de Deus e pela graça do Espírito. Sim, meus amados irmãos e irmãs, nós somos capazes. O primeiro capítulo do Catecismo da Igreja Católica diz para nós exatamente isso. Nossos seminaristas com certeza já meditaram tantas vezes. O homem é capaz de Deus. O ser humano é capaz de Deus. Nós somos capazes dele, de ouvi-lo, de aceitá-lo, de viver nele, de crer nele. E como somos tão pobres, ele nos dá seus dons. Nos dá a fé, sem a qual nenhum de vocês estaria aqui. Nenhum. Estariam todos em casa, esperando o resultado da eleição. Ou estariam no futebol, ou estariam na rua. Sem a fé, nenhum de vocês estaria aqui. E nenhum de vocês teria fé se isso não fosse dado por Deus. Sim, meus irmãos, o Senhor nos manda amar. Mas Ele nos dá a capacidade de amar. Ele nos dá esse dom. Nós não estamos sozinhos. Nós somos capazes de amar ao Senhor em nossos irmãos e irmãs. Esse amar ao Senhor em nossos irmãos e irmãs chama-se caridade. Caridade é isso. E caridade só é possível aos cristãos.
O ateu jamais fará caridade. Sabem por quê? O ateu, ou o inimigo de Jesus, pode ver um homem com fome e pode dar a ele um prato de comida. Mas isso eu pergunto a vocês, isso será caridade? Não. Será filantropia. É muito diferente. Caridade de filantropia. Existem muitos que nem acreditam em Deus e que militam sobre esses terríveis partidos de esquerda, que fazem muita caridade. Existem muitos, ajudam muitos pobres. Desculpe, fazem caridade não, ajudam os pobres. Filantropia. Quem não tem fé não faz caridade, porque caridade é amar a Cristo no outro. Um cristão, quando dá esmola, ele não está dando esmola para o pobre. Ele faz aquilo por amor de Cristo. Isso é caridade. Porque eu vejo Cristo no pobre. E não posso aceitar que Cristo sofra fome no pobre, sede no pobre, sem que eu faça nada. Caridade só cristão faz. Quem não é cristão não faz caridade. Faz filantropia, muito bom. Pode fazer coisas muito boas que nós devemos aplaudir, devemos animar, né? Porque está ajudando os outros. Mas caridade só o cristão faz. É ver Deus no outro. Isso é caridade. E a caridade me faz amar tudo e todos. A caridade me faz amar até meu próprio inimigo. Porque eu não amo meu inimigo porque ele é meu inimigo. Isso é maluquice. Se alguém é capaz de amar o inimigo porque a fulana é meu inimigo, agora que eu vou amá-lo mesmo. Ninguém é maluco para amar isso. Mas você o ama por amor de Cristo. Não, ele é meu inimigo sim, me fez muito mal. Mas eu vou querer bem a ele, não por ele mesmo, mas por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Cristo é digno do meu amor. Caridade é amar Cristo no outro. Amar Cristo em quem prejudica, em quem te amaldiçoa e você abençoa. Isso é caridade. Isso só os cristãos são capazes. E só são capazes pelo poder do Espírito Santo. Deus sabe que nós só conseguimos isso com a ajuda dele, só. Então, meus irmãos, o que vamos fazer? Olhando para a nossa vida diante do mandamento que hoje o Senhor nos dá, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Vamos nos interrogar? O meu amor a Deus é um amor de todo o coração? Ou ele é apenas um pedaço do meu coração? Ele é um compartimento do meu coração. Aqui tem Deus, aqui tem minha mãe, meu irmão, meu pai, minha mulher, meu filho, e aquele quadradinho lá do fim, ali é Deus. Não. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Alguém me disse um dia, padre, eu não consigo amar a Deus mais do que meu filho. Me disse uma senhora, tadinha, uma mãe. Eu não consigo amar a Deus mais do que meu filho. Eu amo meu filho mais do que tudo, do que a mim mesmo, do que Deus, do que o mundo, do que qualquer outra coisa. Não consigo amar a Deus mais do que eu amo meu filho. Aí eu disse para ela, minha senhora, coitado do seu filho, eu estou morrendo de pena do seu filho. E ela disse, mas por que, padre? Porque se você não amar a Deus primeiro, você deve amar muito mal o seu filho. Deve amar muito pouco. Porque quando nós amamos a Deus primeiro, nós amamos muito mais aqueles que amamos. Deus não rouba o amor de filho, de pai, de mãe, de esposa. Deus aumenta o amor, aumenta. Não é verdade, irmãos e irmãs? Quando andávamos longe de Deus, amávamos mal nossas esposas, amávamos mal nossos maridos, amávamos mal nossos filhos e netos, amávamos mal nossos irmãos e nossos pais. Nós nem sabíamos amar. Mas agora que amamos a Deus, e a Deus em primeiro lugar, aprendi a amar minha esposa, aprendi a amar meu esposo, meus filhos, meus pais, meus irmãos. Coitado de quem não ama primeiro a Deus, ama mal, ama muito mal, nem sabe amar. O amor de Deus não rouba nada, não tira nada. O amor de Deus
aumenta muito o amor dos outros. Muito. Muito. E é isso que ele nos pede hoje. Amem. Amem com todo o coração. Amem com toda a alma. Amem com toda a força. Amem seu próximo. E assim cumprireis a lei. Nós devemos orar, levantar os nossos olhos para o céu e dizer ao Senhor: Senhor, aumentai a fé, aumentai a fé, aumentai a esperança, aumentai a caridade, para que nós possamos amar essas palavras e praticá-las em nossa vida. Que nós possamos compreender de uma vez por todas que o verdadeiro amor não é apenas um sentimento moloide, não é sentimentalismo. O verdadeiro amor é ação, é agir. Não é sentimentalismo, não, é a fazer, agir. Aumentai a fé, para que eu acredite mais na tua palavra. Aumentai a esperança, para que eu espere mais no teu poder e na tua graça. Aumentai a caridade, para que eu seja capaz de te amar acima de tudo, e por amor de ti, Senhor, eu seja capaz de amar os meus irmãos e irmãs. E assim cumprirei a lei do Evangelho. Assim poderei dizer que eu sou verdadeiramente um dos teus discípulos, porque sem amor não há discípulo de Cristo. Sem perfeição na caridade, o cristianismo ainda nem começou em nossa vida. Sem a certeza de que nós temos a verdade pelo amor, ainda estamos na escuridão. E sem a esperança, esse mundo não passa de um vale de escuridão, sem saídas para a luz. Mas a tua palavra hoje me diz que eu trilhe, Senhor, no caminho do amor, e nesse caminho possa consumir a minha vida, até que um dia a minha vida e a tua sejam uma só realidade no oceano infinito de caridade que é o reino do céu. Assim seja.